E aí, galera? Vamos a um gabarito da lista de exercícios. Seguindo em frente, então, exercício número 1. Uma carga elétrica de pequenas dimensões e com intensidade de 2 vezes 10 a menos 6 coulomb é transportada de um ponto A para um ponto B de um campo elétrico. O trabalho realizado pela força elétrica que age sobre a carga tem intensidade de 3 vezes 10 a menos 4 joules. Determine. Letra A. O potencial elétrico do ponto A, considerando o ponto B como ponto de referência. Letra B. A diferença de potencial entre os pontos A e B. Só temos dois dados nesse exercício. A carga de 2 vezes 10 a menos 6 coulomb e o trabalho, tá, de A e B, que é 3 vezes 10 a menos 4 joule. É o trabalho da força elétrica. Nessas alturas do campeonato, nosso formuláriozinho nos diz que se B é referência, temos que levar em consideração o potencial elétrico de A e o trabalho AB. Logo, é só substituir os valores 3 vezes 10 a menos 4 dividido por 2 vezes 10 a menos 6. E por que dá 1,5 vezes 10 ao quadrado? Gente, vamos retornar sempre na questão da notação científica. Cálculos de potência de 10. 3 dividido por 2 é 1,5, mas 10 a menos 4 dividido por 10 a menos 6 é o de cima, a potência do de cima menos a potência do de baixo. Mas olha lá, menos 4 menos 6 é menos 4 mais 6. Menos 4 mais 6, 2. Então fica ao quadrado. Logo, aí nós vamos ter o potencial de A sendo 1,5 vezes 10 ao quadrado, é a mesma coisa que multiplicar por 100, portanto, 150 volts. Tá bom? Bom, agora nós queremos saber a diferença de potencial. Bom, é calculada considerando o potencial nos pontos A e B. Como B foi definido como referência, o potencial de B é zero. Sendo assim, nós temos que a nossa diferença de potencial elétrico, isso aqui inclusive é chamado DDP também, hein? Nós vamos ver isso aí mais lá para frente. Mas então, essa diferença de potencial é VA menos VB. VA é 150, B é zero, VB é zero. Portanto, U é igual a 150 volts. Estão aí a letra A e a letra B. Vamos para o exercício 2. Determine o trabalho de uma carga elétrica colocada em um ponto A, cujo potencial elétrico é 3 vezes 10 a quarta volts, sendo o valor da carga igual a menos 4 microcoulombs. Bom, nessas alturas do campeonato é praticamente o mesmo exercício que o anterior, agora pesquisando o trabalho. Só que temos que adaptar os valores, porque menos 4 microcoulombs teria que estar em coulomb para poder ser uma unidade de medida compatível com volts. Portanto, menos 4 vezes 10 a menos 6, porque é microcoulomb. Então, menos 4 vezes 10 a menos 6 coulomb. E aí, então, a nossa carga, nosso potencial elétrico, 3 vezes 10 a quarta volts. Substituindo os valores, nós vamos ter de início que o nosso VA seria o nosso U nesse caso, que está aqui deste lado com Q dividindo. O Q dividindo passa multiplicando, então o nosso trabalho é U vezes Q. É por isso que existe essa formulazinha lá no nosso formulário, lá na nossa teoria. Então, substituindo os valores, coloquei entre parênteses porque menos 4, então é um valor negativo, vamos ter que fazer somente 3 vezes menos 4, menos 12. 10 a quarta vezes 10 a menos 6, conserva a base, somam-se os expoentes. 4 mais menos 6 é 4 menos 6, por isso vai dar menos 2. Logo, o trabalho 12 menos 2 tem que andar duas casas, uma, duas. Logo, menos 0,2 joules. Está feito aí o nosso exercício número 2. Vamos para o exercício número 3. Vamos supor que temos uma partícula carregada com carga de 5 microcoulombs. Já vou passar aqui para baixo para mostrar. 5 microcoulombs é a mesma coisa que 5 vezes 10 a menos 6 coulombs. Então, continuando. E que seja colocada num ponto A de um campo elétrico, cujo potencial elétrico seja igual a 50 volts. Olha lá, no ponto A, potencial elétrico em A, 50 volts. Se essa partícula ir espontaneamente para o ponto B,
cujo potencial elétrico é 30 volts, ou seja, potencial elétrico de B é 30 volts, qual será a energia potencial dessa carga quando estiver no ponto A e posteriormente no ponto B? Então, temos que apelar para o nosso formulário. No nosso formulário temos que energia potencial elétrica é carga vezes o potencial elétrico. Se você der uma observadinha, é a mesma coisa que o trabalho. Energia potencial é equivalente a energia potencial é equivalente ao trabalho. Portanto, Q vezes U. No nosso primeiro caso, então, nós temos que 5 vezes 10 a menos 6, U do primeiro caso, 50. Nessa altura do campeonato, 5 vezes 50, 250 vezes 10 a menos 6. Se você tiver que puxar duas casas aqui para ficar 2,5, derruba dois números ali da potência, por isso fica menos 4. 2,5 vezes 10 a menos 4. Para o potencial de B, a mesma coisa que se faz, somente no lugar de 50 do primeiro, põe 30 do segundo. Logo, 5 vezes 30, 150, vezes 10 a menos 6. Então, a energia potencial de... Desculpe, vamos corrigir, enquanto a gente está conversando. Aqui é de B. Energia potencial de B, neste caso, é 1,5 vezes 10 a menos 4 joules. Então, está aí o nosso exercício, já corrigidinho, inclusive, para você tê-lo também registrado e corrigido. Vamos para a questão número 4. Questão número 4. Uma carga pontiforme de 2 vezes 10 a menos 8 coulomb está fixa no vácuo e gera um campo elétrico à sua volta. Qual o potencial elétrico de um ponto situado a uma distância de 60 centímetros dessa carga? Considere K, a constante eletrostática ou constante de Coulomb, 9 vezes 10 a nona, Newton metro quadrado por Coulomb ao quadrado. E adote como referencial infinito. Referencial infinito, para não ter que levar em consideração nenhum outro valor, a não ser aqueles que estiverem no exercício. Então, nessa altura do campeonato, nós temos a carga, 2 vezes 10 a menos 8, e a distância de 60 centímetros. Coulomb tem que ser compatível com metro. Então, não pode ser assim. Já fizemos várias vezes lá na lei de Coulomb. 60 centímetros, o fator de correção é 60 vezes 10 a menos 2. Vem aquela formulazinha parecida com a de Coulomb, só que simplificada. U é igual a K, que multiplica Q sobre D. Então, U agora é K, 9 vezes 10 a nona, que multiplica Q, 2 vezes 10 a menos 8, dividido por D, 6 vezes 10 a menos 2. Vamos fazer aquilo que a gente fazia. Separa os números das potências. 9 vezes 2 dividido por 60. E 10 a nona, 10 a menos 8 por 10 a menos 2. 9 vezes 2, 18, dividido por 60. 10 a nona com 10 a menos 8, conserva a base, soma os expoentes, vai ficar 9 menos 8, que vai dar 1. Só que aqui, 18 por 60 é 0,3. Mas esta divisão é 1 menos 2, quando for tratar da potência. 1 menos 2 é 1 mais 2, que dá 3. 0,3 vezes 10 ao cubo é a mesma coisa que 0,3 vezes 1000, portanto dá 300 volts. Vamos para o exercício número 5. Exercício número 5. Considere uma carga de 4 microcoulombs fixa num ponto origem do espaço, ponto O. Os pontos A, B e C distam respectivamente 10 cm, 30 cm e 60 cm de O. A carga está colocada no vácuo, onde se considera K igual, então, a 9 vezes 10 a nona. Tá? Pede-se o potencial elétrico nos 3 pontos. Nada mais, nada menos do que o mesmo exercício repetido 3 vezes, com 10 centímetros, 30 centímetros e 60 centímetros, devidamente corrigidos e convertidos para 10 elevado a menos 2 metros, 30 vezes 10 a menos 2 metros, 60 vezes 10 a menos 2 metros. A fórmula é a mesma, então, o que nós procuramos? Potencial elétrico de A, K que multiplica Q pela distância de A. Está lá, K, a carga,
E a distância? Separa-se os números daqui, da frente, 9, 4 e 10, do restante. 10 à nona com 10 a menos 6 dá 10 ao cubo, dividido por 10 a menos 2. 9 vezes 4, 36, dividido por 10, 3,6. 3 menos 2, 3 mais 2, que dá 5. Ou seja, 3,6 vezes 10 a quinta é a mesma coisa que 360 mil volts. O que vai acontecer para os outros dois cálculos, nada mais, nada menos, que vai mudar a distância, que no primeiro caso era 10 e agora é 30. Portanto, é 9 vezes 4 dividido por 30. E o que está aqui do outro lado para dar 10 à quinta é a mesma coisa, é o mesmo cálculo. Igualzinho a gente fazia lá no nosso exercício de lei de Coulomb. Portanto, você não precisaria nem calcular a parte das potências. Você já sabe que vai dar 10 à quinta. Portanto, o que vai ter agora é 9 vezes 4, 36, dividido por 30, dá 1,2. Portanto, 120 mil volts. Para fechar, o último muda o 60, que é a distância, que vem aqui para baixo como 60. Vai ficar 36 dividido por 60, que vai dar 0,6. Então, 9 vezes 4, 36. 36 dividido por 60, 0,6. E o 10 à quinta você já calculou nas duas outras vezes anteriores. Portanto, 0,6 vezes 10 à quinta é 60 mil volts. Aí o nosso gabarito da nossa lista de exercícios. Lembre-se que junto com os exercícios resolvidos, ela será a base para a nossa avaliação. Até a próxima!